Olá, tudo bem? Fala, Senhor, pela Bíblia Deus fala. Mais uma vez aqui estamos nós agora no 6º dia. Eu espero que no processo desta semana, através da obra do Espírito Santo muito clara apresentado pelo apóstolo Paulo da santidade, da santificação aos filipenses, esteja bem claro para você e para mim o que Deus quer fazer em nós. Por quê? Porque a obra de Deus em nós hoje, ela é resultado do plano divino desde a eternidade. Desde que Deus planejou a criação do homem. Vamos ver isso na Bíblia? Deus escolheu. Deus nos escolheu para a obra, para a santidade. Deus escolheu para a santidade, para a salvação. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o versículo 13. Ontem nós vimos, não apagueis o Espírito, deixe ele atuar. Dê espaço, dê brecha, para que ele possa atuar no santuário da alma, realizando a santificação no santuário da alma. Capítulo 2, versículo 13. Me encanta esse texto. Tem muito tempo que eu conheço esse texto, que ele mexe comigo e que eu prego sobre esse texto. O apóstolo Paulo diz assim aos Tessalonicenses: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Ele estava muito satisfeito com aquilo que eles estavam fazendo e como eles estavam vivendo. Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Mas quando Deus escolheu? Quando Deus escolheu você, irmão? Quando Deus me escolheu? Vamos ver? Desde o princípio, para a salvação. Quando Deus projetou a criação do homem, Deus colocou ali a abertura para o livre-arbítrio. Se porventura o homem pecasse, falhasse como falhou, havia um escape. Então, desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8. Morto desde a fundação, Cristo se ofereceu por você e por mim. Então, o amor a Jesus precisa ser algo assim extraordinário na nossa vida e no nosso coração. Então, aqui está dizendo, Deus escolheu desde o princípio para a salvação. Então, o plano da salvação, ele é um plano desde a eternidade, desde o momento em que foi planejada a criação do planeta Terra e do ser humano. Aí ele continua agora e ele diz essa etapa se cumpriria no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus morreria na cruz, Jesus iria justificar o nosso pecado, morrer no nosso lugar. Aí a segunda etapa é a obra realizada pelo Espírito Santo, que é o que o apóstolo Paulo ele discorre aqui ao longo das duas cartas aos Tessalonicenses, o processo da santidade, o processo da santificação, o processo da restauração da imagem divina. Ele diz então, pela santificação do Espírito. Então, já é uma obra com duas partes. Primeiro, a salvação, com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Segundo, pela santificação do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que ele realiza então essa obra e diz, e fé na verdade. Então nós encontramos aqui a obra da santificação e a fé na verdade. Isso aqui é a segunda parte. Cristo ele chega em João e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A segunda etapa que ele está dizendo aqui que ele é a verdade. O caminho é a cruz, a verdade é a obra que ele realiza diante do Pai através dos seus méritos por nós. Então, quando Cristo, que é a verdade, e por seus méritos apresenta diante do Pai, ele então agora opera lá em cima e o Espírito opera embaixo. Então está dizendo, pela santificação e fé na verdade. Então, a obra que o Espírito realiza aqui é necessário uma fé minha na pessoa de Jesus, que é a verdade. E aí, olha que coisa interessante, lá em João 17, ele vem o seguinte e diz, santifica-os na verdade. Então, é a parceria entre a obra do Espírito na terra e a obra de Cristo por seus méritos diante do Pai no santuário celestial, no ministério da intercessão. E o Espírito faz aqui, então, o ministério da purificação no coração, da restauração, da santificação. E o apóstolo Paulo diz em Coríntios, quem está em Cristo é
nova criatura. Então, através da obra do Espírito Santo, o coração é renovado. Vamos então agora para o verso 14, porque ele diz o seguinte: para o que também vos chamou, mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a glória dupla do Senhor Jesus Cristo que ele quer que nós alcancemos? É a glória do seu caráter pelo Espírito Santo aqui, e é a glória da eternidade, quando nós vamos adentrar aos portais da eternidade. Vamos ver um pouco mais? Capítulo 1 e o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos céus e ser admirado em todos os que creram. Então o universo vai glorificar a Deus pela obra que Deus fez através do Espírito Santo aqui na terra e através de Cristo no santuário celestial em nós, os seus servos fiéis. Então hoje é esta obra que Deus está fazendo. Será levado para o céu apenas o nosso caráter. Mas ele não é nosso, ele é o caráter de Cristo em nós, entende bem? Porque o caráter que nós temos hoje, ele é manchado pelo pecado. E então o Espírito Santo vem para agora então limpar, ou tirar, ou queimar esse caráter pervertido e colocar o caráter de Cristo em nós. Só vai para os... Não adianta ser bonzinho, tem que ter o caráter de Cristo. Não adianta fazer coisa certinha, tem que ter o caráter. O Espírito de Cristo em nós é realmente o propósito de Deus. E o verso 15, ele fecha essa mensagem e ele diz o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Não abra mão. Busque intensamente o poder do Espírito para fazer essa obra no nosso coração. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Nós fomos escolhidos pelo Senhor para a salvação, para a santificação. Por favor, nos molde segundo o caráter de Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.